Borua Boiô, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero falar de um assunto aqui que pode parecer um pouco polêmico, pode parecer um pouco chato, mas é algo que a gente precisa bater e falar bastante. A gente foi criado num país cujo berço é cristão, né? Num país colonizado, num país em que as pessoas não respeitam as diferenças, elas não respeitam que a nossa crença ela é diferente daquelas que elas professam, que os outros professam. E que muitas das vezes a gente acaba engolindo coisas do cristianismo, colocando para dentro das religiões de matriz africana, e que a gente acaba tirando, né, o valor da nossa própria crença, da nossa própria religião, da própria cultura africana, da própria cultura de orixá. Vou trazer um exemplo, e pode ser que ele apareça aqui em algum lugar nesse vídeo, onde eu estava comentando um vídeo, não lembro muito bem, de um bispo que é amigo meu, bispo da igreja, de uma igreja evangélica, e que ao comentar sobre aquilo, uma pessoa colocou que a gente cultuava o demônio, o diabo, ou seja lá que nome a pessoa colocou ali. Olha, na verdade a gente precisa lutar muito, né? Existe no dia 24 de dezembro uma luta para falar que Exu não é o diabo. Isso é muito bom, né? Isso é um ato que todo macumbeiro deveria professar, né? A gente deveria levantar sim a nossa bandeira de que a gente não cultua o diabo. Para quem não sabe, né? O diabo ele é o anticristo. E aí, se a gente não cultua Cristo, como que a gente pode cultuar algo que é contra algo que a gente não cultua? Então, não, a gente não cultua isso. E que o diabo nem existe dentro da cultura de orixá. Né? Então, a gente tem que parar com isso de aceitar e engolir que a gente cultua o diabo quando a gente não cultua esse ser, esse Deus, porque querendo ou não, o diabo ele é endeusado, então ele é uma deidade, ele é um Deus, e ele pertence a uma outra cultura que não a cultura de orixá. Ele não pertence à nossa cultura, então pouco importa se ele existe, se ele não existe, né? A gente deve respeitar, mas a gente não deve tirar o valor. Para a nossa cultura, ele não tem valor, então por isso ele pouco importa. E a gente tem que reforçar para essas pessoas, né, de cabeça quadrada, de cabeça chata, de cabeça sem conhecimento, que não, a gente não cultua aquilo ali. Ah, mas você vai para o inferno. Quem disse que o inferno existe dentro da nossa cultura? Quem é que disse que eu quero ir para esse tipo de céu, onde as pessoas não são bem-vindas por questões A, B ou C? Né? Então a gente precisa tirar esse contexto de achar que Olodumare, por exemplo, é o mesmo Deus cristão. De achar que Exu tem vínculo com o diabo. De achar que qualquer outro orixá tem vínculo com os privilégios cristãos. Porque não tem. De inclusive parar de temer o pecado. Porque pecado faz parte dentro da liturgia do cristianismo. Não faz sentido na nossa cultura temer isso que é o pecado. Não faz sentido dentro da nossa cultura temer ir para o inferno. Temer o dia do julgamento. Alô? O julgamento iorubá, ele acontece aqui. Pelas coisas que a gente faz aqui. A de Ogum existe pra gente, não pra eles. E a de Ogum não é pecado. A de Ogum não é o diabo. Né? Então a gente precisa sim entender muito mais do que a gente pratica, do que a gente pensa, do que o Yorubá tem de filosofia, para poder se desgarrar desse conceito cristão. Ah, mas quando nasce um bebê tem que batizar na igreja, para quê? Para quê? Para que serve o batismo na igreja? Porque se eu estou falando que não existe o pecado, então não faz sentido ter o batismo. Agora, quer fazer Sentaie, quer fazer Somolorocó, aí tudo bem. Axé. Será muito bem-vindo ali para a vida dessa criança. Mas não por um pecado. Sim, por uma questão de correção de destino. Então a gente precisa se desgarrar muito dessa visão do cristianismo, que coloca a gente num lugar de errado, que coloca a gente num lugar
de algo negativo, pejorativo e que muitas das vezes vai contra a nossa fé. Quando eu digo que esse bispo ele é meu amigo, é porque ele sabe me escutar, assim como eu sei escutar o discurso dele, e que a gente não precisa competir de qual religião é melhor e nem qual está certa ou errada. Certo e errado tem nas duas. Coisas boas e coisas ruins tem nas duas. Então o que a gente precisa fazer é se compreender. Né? Ele vem aqui na minha casa, assim como eu já fui na casa em que ele mora, assim como a gente já teve um bate-papo, inclusive sobre Exu. E que foi um bate-papo incrível, onde a gente pôde trocar informações litúrgicas e filosóficas acerca dessa deidade. Onde ele, inclusive, teve uma pequena comparação com traços ali de Jesus. Mas não por sincretismo, mas por função. Né? Então, a gente precisa entender, sim, são mitos diferentes, deuses diferentes, filosofias diferentes, e que a gente precisa respeitar. Porque senão daqui a pouquinho a gente vai acabar fazendo uma salada mista aí de deuses, porque esse aqui não cumpriu o que eu desejo, eu vou ter que buscar nesse. Para com isso. Se você cultua orixá, se você está dentro da filosofia do que é orixá, você precisa se entender dentro daquela filosofia. Ela precisa fazer sentido para você, você não pode adaptar a filosofia assim. Você não pode adaptar o mito que te contaram para que ele caiba somente no seu argumento. Porque senão daqui a pouco estão falando que Ogum bateu cabeça para o padre, né? Que Exu saiu de dentro de algum lugar porque existia uma Bíblia. Não, não é por aí. Não é. A gente vem de uma religião ancestral, o que não tira o peso da outra religião. Por isso que eu falei sobre respeito. Por isso que o meu discurso com o cidadão que foi ali tentar ofender, né, quando ele falou que eu que eu só iria descobrir no dia do dia final, sei lá, qual foi o termo que ele usou, né? Foi, mas eu não tenho esse dia final, eu não tenho uma expectativa para isso. Eu vivencio isso a cada dia. E aí, quando ele desejou que Deus me abençoasse, eu desejei também para ele que o Olodumare e os orixás e os irumolés abençoassem eles. Né? E que eu ia manter meu Iwa, para que eu não ficasse irritado, porque isso sim talvez seja o meu diálogo interno. Perder o meu Iwa, perder a melhor forma de me posicionar aqui no Aie. Porque quando o Olodumare me permitiu vir ao Aie, ele me permitiu escolher meu Ori, ele me permitiu inclusive entender o que eu passaria de certo e de errado. Então não adianta eu pegar e trocar de religião, por exemplo, achando que eu estaria a todo momento cometendo algo errado. Porque se você cultua orixá e acha que você está pecando porque você faz alguma coisa, você não entendeu o que é orixá. Você está errado porque você faz alguma coisa errada. Pecando não. Pecando não. Você está enfrentando a ira de Adiogum, que está tentando te corrigir. Mas eles não são o diabo. Mas eles não são os pecados. Então a gente precisa, sim, estudar muito, entender e não se calar. E não se calar, inclusive, quando tentam empurrar para a gente algo que é cristão. Né? Por exemplo, estamos atravessando o período de Quaresma. É um período cristão. Na minha casa a função continua, o orixá continua sendo louvado, o orixá continua sendo alimentado. A cada dia. Não existe esse silêncio. Então a gente precisa aprender a lidar com aquilo que é imposto a gente, entender se faz sentido e modificar. Quando eu falo ali com o rapaz sobre isso, sobre qualquer outra coisa, inclusive usando os nomes dos nossos orixás, dos nossos deuses, digamos assim, é para que a gente não fique no silêncio, achando que somente o Deus cristão abençoa. Né? Quando a gente toma a bênção dentro dos terreiros, né, do candomblé, na Umbanda, por exemplo, poucas vezes você escuta Deus abençoe.
orixá tal abençoe. E mesmo assim a gente poderia ainda mudar. Orixá tal te erga, orixá tal te ajude. A gente poderia usar o axé desse orixá para trazer bênçãos, e não somente uma bênção a esse indivíduo. Então a gente precisa parar de se colonializar, corrigindo. A gente precisa parar de se achar menor do que o cristão. A gente precisa parar de pensar com a cabeça cristã. A gente precisa pensar com a cabeça de quem cultua o orixá. Certo? Bom, já me estendi um pouco, porque é um assunto, como eu falei, difícil, é um assunto um pouquinho polêmico, mas eu gostaria de saber sua opinião. E você, será que você anda praticando coisas do cristianismo? Será que você conhece pessoas ao seu redor que estão dentro da cultura de orixá e praticam coisas do cristianismo? Que peso isso tem na vida dessas pessoas que falam em nome de orixá e que praticam coisas de fora da cultura de orixá? Não estou pedindo para ninguém virar nigeriano. Não estou pedindo para ninguém virar um africano da noite para o dia. Estou pedindo só para que a gente pense e repense a cultura. Para que a gente veja até onde a gente está fazendo as coisas por automatismo, até onde é por medo. E se for por medo, é medo do quê? Porque a gente pode fazer por automatismo e falar graças a Deus. Mas sem necessariamente estar rogando para um Deus que não é o nosso. Tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você dê seu like, que você possa comentar. Assim eu vou saber se eu estou indo pelo caminho certo, se eu não estou, o que eu posso endireitar ou não. E que você possa também compartilhar com as pessoas, porque eu tenho certeza que desse conteúdo tem mais pessoas que precisam saber. Inclusive essa pessoa que cultua orixá pensando com a cabeça cristã. Ela precisa se entender enquanto cultuadora de orixá. Ela precisa entender toda uma filosofia, toda uma história da onde esse ancestral vem. Para que aí ela entenda o quanto esses mesmos cristãos, né, essa mesma cabeça, cultura cristã, fez muita gente desse povo sofrer. E que a gente precisa encerrar esse sofrimento. Eu te vejo no próximo vídeo. Aboru, aboye, aboxixé. Odabó.